Bom dia, hoje terça-feira, dia 12 de maio, estamos dando início a mais uma reunião matinal, onde o foco aqui no mercado doméstico é ajuste fiscal e também o IPC-FIP, que superou a mediana das expectativas, veio 1,04, enquanto que a mediana era de 1,02, levemente acima do esperado. Sobre o ajuste fiscal, só para lembrar, após a aprovação da MP 665, que restringiu as regras de concessão do seguro-desemprego do abono salarial na semana passada, agora os deputados se voltam para a MP 664, que torna mais rígidas as normas para o pagamento da pensão por morte. A votação é hoje, só que devido a algumas concessões que o Planalto teve que fazer para alguns partidos como PP e PMDB, o governo, o Planalto, acredita que só seja votada amanhã, mas vale monitorar isso. Na agenda em relação a eventos, Levi está nos Estados Unidos, no Reino Unido, ele tem uma apresentação lá, um jantar lá, e o Tombini tem uma outra apresentação promovida pelo banco em Zurique, pelo Banco da Suíça. Acho que vale monitorar. Se tiver algum discurso, alguma informação, enviaremos aí durante o dia. Lá fora, bolsas em queda. Primeiro, nos Estados Unidos, os futuros operavam em queda por conta de balanços divulgados à noite, mais fracos do que o esperado, demonstrando o enfraquecimento da economia norte-americana, como a gente vem citando, ainda não está nos trilhos, não vem tracionando, digamos assim. E na Europa, apesar da Grécia ter informado que pagou os 750 milhões de euros ao FMI, preocupações agora com a Grécia podendo sair da zona do euro. O petróleo operava em forte alta e hoje tem estoque API de petróleo, de dados de petróleo, às 5h30. Aí na agenda, o dado mais relevante hoje é o índice de otimismo das pequenas empresas, conhecido como NFIB, que será divulgado, de abril, que será divulgado às 10 horas da manhã. Às 13 horas tem discurso do presidente do Fed de São Francisco. E como eu citei, às 17h30, os estoques de petróleo bruto API. Agora eu vou passar aqui para o Danilo Zanini para ele comentar sobre como é que abriu o futuro aqui, o dólar e as oportunidades de investimento. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a gente inicia o nosso pregão aí do índice futuro, próxima estabilidade, leve movimentação de queda de aproximadamente 0,2%, dando continuidade ao seu fechamento de ontem. Ontem o índice à vista, o índice Bovespa teve uma valorização de 0,08%, enquanto o futuro fechou no campo negativo de 0,29%. A gente viu aí no finalzinho do pregão uma força vendedora atuando no nosso mercado. E no início a gente tem aí a continuidade desse movimento. A expectativa aí do índice Bovespa para os próximos dias é um cenário de bastante atenção. A gente está de olho aí na região de 56.600 pontos para o mercado, tá, pessoal? Se o índice Bovespa perder essa região, a gente tem uma sinalização um pouco mais negativa e abre espaço para uma correção um pouco mais intensa nos próximos dias. Vale lembrar que a gente teve uma forte movimentação no mês de março, março e abril, agora na qual chama a nossa atenção numa possível movimentação ou paralisação dessa última perna de alta. Já em relação ao dólar, o dólar teve uma forte movimentação de alta no último pregão, teve uma valorização de 2,8%, depois de acumular 4 dias de quedas consecutivos. O dólar teve seu fechamento a 3,079,5. Vamos ficar de olho que nos próximos dias a gente tem um alvo da operação na casa de 3,100, 3,120 para o dólar. Ontem a nossa área de análise, por meio gráfico, nós demos um call de compra nas ações da TIM P3. Ativo tem uma tendência clara de baixa, tem uma forte movimentação de queda desde o início do ano. Entretanto, a gente está vendo que ele está no nível sobrevendido, com afastamento de 10% em relação à sua média de 21 períodos. Com isso, a gente teve aí um candle comprador, depois de na sexta-feira ter configurado um martelo. A gente tem a possibilidade aí de uma movimentação de alta, um trade contra a tendência. Então, a gente abriu uma operação na ponta compradora. A compra foi dada em TIM P3 a 9,15, a gente tem alvo da operação a R$ 9,90, uma redução da posição em 9,42, stop em 8,80. Para comentar, a gente finalizou um trade que nós havíamos aberto no dia 4 de maio, a gente havia aberto uma venda em fibra 43,07, a gente finalizou o trade ontem a 41,50, oferindo uma rentabilidade de 3,8 no período. E nós estamos comprados também em Suzano. Suzano, a compra foi dada a 15,18. A gente tem um alvo de redução parcial a 15,64. O ativo fechou próximo a esse ponto, fechou a 15,60 ontem. Então fiquem atentos aí na abertura do mercado. O dólar já está puxando, pode atingir a nossa RP. Ajustem o stop para o ponto de entrada e a gente vai manter um alvo em R$ 17. Desejo a todos uma excelente terça-feira e bons negócios.
Obrigado, Danilo. Falando aqui do fluxo na casa ontem, os locais foram net vendedores em 7 milhões de reais. Eles compraram Ambev, Braskem, Cielo, JBS, Croton. Foram vendedores de ABCB4, Banco ABC, CPFE, Cirela, Estácio e Ezetec. Nas duas pontas, Itaú, Itaúsa, Bradesco, Vivo e HGTX. Essa vem sofrendo bastante. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 1 milhão de reais, praticamente estável aí o volume. A gente não tem visto mais um basket de compras de estrangeiros aqui já tem algum tempo. Eles compraram BBRK3, CETIP, Lynx, novamente tem sido recorrente, compra em Lynx, Marfrig. Foram vendedores de ABCB4, Copasa e nas duas pontas, Braskem, Cosan, a CZTL 33, Gol e Oi BR4. Agora, para falar de fundamentos e o resultado da Croton e também aumento de preços aí de celulose da fibra, eu convido o Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, começando com o resultado de Croton. Ela reportou o resultado agora de manhã, referente ao primeiro trimestre. E apesar da desaceleração que já era esperado, a gente viu um resultado levemente acima do esperado. Se a gente lembrar, na divulgação do resultado do quarto trimestre de 2014, a empresa já tinha comentado o quanto a mudança do FIES iria impactar tanto em captação como em crescimento de base e, de fato, ia ter uma boa desaceleração nesse sentido. Então, o que a gente viu para esse primeiro trimestre foi uma captação presencial, um crescimento de 4%, lembrando que o esperado era de menos 5% até 0%, ou seja, estabilidade, então acima do esperado, e na captação de AD, mais 8%, quer dizer, 8% de crescimento conforme esperado. Com isso, a base presencial cresceu 5% e a base de AD cresceu 9%, ambos os números acima, então, do esperado e projetado pela empresa. Só vale lembrar que esse patamar de crescimento é bem abaixo do que a gente já viu no passado recente. Com relação à penetração do FIES, a gente já viu aí uma boa redução. Se a gente comparar com o trimestre passado, a penetração de alunos FIES na base de graduação presencial era de 61% e foi para 57%, então uma boa redução. Mas lembrando que na base total ainda a exposição é menor, dado que a Croton tem um EAD muito forte, então a parte de FIES na base total é de cerca de 24%. E a gente vai ver essa redução aí ao longo do ano, tá? Então, com isso, a receita consolidada cresceu 90% no ano contra ano. Obviamente, aqui a gente tem um impacto da fusão ou da aquisição da Anhanguera. A gente viu aí, se a gente comparar em termos relativos, esse crescimento foi bem menor do que a gente viu no passado recente também, muito por conta do menor ticket médio da Anhanguera e também, obviamente, de toda essa desaceleração na captação e crescimento de base. Falando de margem, a margem caiu bastante, obviamente quando você incorpora um ativo desse tamanho que é a Anhanguera com uma margem menor, isso faz a margem consolidada cair, então a margem EBITDA chegou a 42,8%, cerca de 6 pontos percentuais abaixo do nível pré-fusão. Mas de qualquer forma, se a gente fizer a comparação pro forma, quer dizer, considerando a Anhanguera no primeiro trimestre de 2014, a gente viu até uma evolução de 3 pontos percentuais. Então, um bom trabalho aí da Croton em aumentar a margem da Anhanguera dentro do consolidado. Então, no resumo aqui, um resultado levemente acima do esperado. Todo mundo sabia que ia ter uma boa desaceleração por conta de FIES, mas a gente viu um crescimento de base acima do esperado. A gente viu também margem nessa comparação pro forma crescendo aí com esse bom trabalho nas sinergias captadas. De novo, a gente continua bem cauteloso com o setor, principalmente no curto prazo. A gente deve ainda ver os impactos negativos da mudança do FIES ao longo do ano, tanto em ticket médio quanto em captação e crescimento de base de alunos, mas também talvez um dos pontos mais importantes para a gente ficar de olho é o fluxo de caixa. Em todas as empresas do setor que divulgaram resultado, a gente viu um forte incremento na necessidade de caixa, ali, principalmente na variação do capital de giro, e não foi diferente para a Croton, um crescimento bem forte no capital de giro por conta dessas mudanças do FIES. Isso vai continuar impactando ao longo do ano o caixa das empresas. Então,
de novo, curto prazo a gente continua bem cauteloso no setor. No longo prazo a gente ainda enxerga algum valor, principalmente nesses níveis de múltiplo, e a nossa preferida para o setor continua sendo Kroton, por conta do management muito mais qualificado, e nesse momento de mudança é um ponto bem importante. Só para finalizar a parte de papel celulose, a Fibria anunciou um aumento no preço da celulose mundial, então um aumento de $20 por tonelada ao redor do mundo. Aqui só vale o destaque para a dinâmica da commodity celulose. Em comparação com as demais, ela está numa dinâmica muito mais favorável, com uma demanda suportando o crescimento, principalmente com Ásia e Europa puxando. Se a gente olhar do lado, a gente tem metais com uma dinâmica bem desfavorável, o petróleo também. Então, no relativo, a parte celulose vem performando bem, sustentando aí esse aumento de preço, tanto em Fibria como em Suzano, que também tinha aumentado preços. No setor a gente continua preferindo Suzano por conta de múltiplo, e case de desalavancagem faz parte das nossas carteiras. Então por hoje é só, Celso, um bom dia a todos. Obrigado, Kim. Falando aqui, todo mundo perguntando sobre bancos, né, se serão afetados ou não. Está no nosso Morning Call, a gente vai comentar agora. A Moody's ela implementou uma nova metodologia e rebaixou bancos. Isso afeta bancos? Não. Por que não afeta? Principalmente porque o texto da Moody's explica o seguinte: as mudanças de ratings, abre aspas, não refletem nem uma piora, nem uma melhora nos fundamentos de crédito de emissores afetados. Em vez disso, são uma consequência da implementação de nossa nova metodologia de bancos, que seria mais apropriada agora. Então, não acreditamos num efeito nem negativo, nem positivo, como a própria Moody's falou. A gente reitera a nossa visão positiva com o setor financeiro e a principal exposição ali em Itaú. Se você considerar financeiro, BB Seguridade, CETIP, Cielo, também, se você for olhar, né, analisar, o nosso foco das nossas carteiras é muito mais no setor financeiro, um pouco em exportadores, aí nesse caso Embraer e Suzano Papel Celulose, alguns ativos como Qualicorp ainda, mas o foco é totalmente no setor financeiro. Petrobras e o plano de negócios 2015 e 2019. Muito burburinho seria divulgado durante o resultado agora na próxima sexta-feira à noite. E o Bendini, a própria companhia, também informou que não, está em elaboração esse plano de negócios, ele ainda vai ser levado para o Conselho de Administração, se aprovado, será comunicado, então só deve sair para meados de junho. Resultado aqui da companhia, a gente já vem falando sobre isso, muita gente perguntando, deve vir uma parte boa no segmento abastecimento, gasolina e diesel, e na parte negativa, que está todo mundo de olho, hoje inclusive no Bom Dia Brasil, até a Mira Leitão falou sobre isso, a gente já vem falando, que é o alto endividamento da companhia. A companhia tem é a maior dívida corporativa do mundo, 350 bilhões de reais, sendo 72% atrelado ao dólar, e o dólar subiu no primeiro tri, 21%. A dívida líquida sobre EBITDA vai subir. E o que representa essa dívida líquida sobre EBITDA? Nada mais que se um assalariado pegasse todo o salário dele e pagasse, todo mês recebesse e pagasse a dívida, não consumisse mais nada, só pagasse sua dívida bancária, demoraria 5 anos para pagar. A situação segue bastante complicada para a Petrobras. Vale destacar ainda a Embraer aí transferindo a produção do Brasil para os Estados Unidos, do jato executivo Phenom, né, mais desemprego por aqui, para variar, mas impacto para a companhia a gente não vê, não enxerga, provavelmente ela está vendo menores custos e o mercado lá é muito maior de jatos executivos do que no Brasil, fica mais próximo ao seu cliente final, então, mas não é neutra, nem negativa, nem positiva a notícia, diria neutra para as ações. Tem aí o Banco do Brasil falando do fundo de investimento em FGTS, está tendo problemas principalmente por conta da Sete Brasil, a Light pretendendo vender participação na Renova Energia, e a OIBR pretendendo vender call centers. A OIBR já vendeu torre de telefonia, agora call center, quer vender a sede, daqui a pouco não tem mais ativo, parece até a Petrobras. Está muito endividada e daqui a pouco não vai ter mais ativos para ela vender. E isso vai criar um problema, provavelmente depois vai precisar de uma nova emissão de ações para reduzir esse endividamento. E uma matéria grande também hoje no Valor sobre o governo rejeitando a liberação de empréstimo compulsório para imóveis da poupança. Né, seria um contrassenso. Se o governo vem fazendo um aperto monetário, um aperto fiscal, como é que com um ajuste fiscal, como é que você vai ter agora liberar crédito mais para imóveis? Então é um outro ponto. Eles falam que se os imóveis caírem 35%, eles fizeram um backtest, digamos assim,
Se caísse 35%, um banco seria afetado, teria problemas. A gente acredita que seria a Caixa Econômica Federal, por isso até que eles vão vir com abertura de capital da Caixa Seguros, abertura de capital da Par Corretora e também, não tem a ver com isso, mas também do IRB, ainda esse ano, 3 aberturas de capital, a gente acredita que ocorram esse ano. E balanços hoje à noite, tem Gol, MRV e Rodobens após o fechamento do pregão. De relevantes ainda tem balanço essa semana, Banco do Brasil, BVMF e a Petrobras, que é sexta-feira à noite. Na área de BTC, no segmento de BTC, uma forte demanda ontem, apesar da queda por Hering, Duratex, GGBR e Natura. Sobre Hering, a gente já vem mencionando, o resultado foi muito fraco. A gente já escreveu, até comentou sobre isso um pouco, que era a empresa vinha crescendo receita com a abertura de lojas. Imagine que ela tinha 100 lojas, todo ano ela abria 20 lojas. Então ela crescia basicamente, fazendo uma conta aqui simples, 20%. Como o semi-store sales caía 10%, acabava tendo um crescimento de receita de 10%, fazendo uma conta aqui simples. O problema é que agora, mesmo com a abertura de lojas, com os novos franqueados e também com os antigos, a receita caiu 11%. Ou seja, mesmo abrindo mais lojas, ela conseguiu cair 11%. Então a receita, se você for olhar os antigos, deve estar caindo 20%. Cenário bastante complicado, os estoques, ninguém renovou o estoque, os franqueados. A empresa já falou que o segundo e o terceiro tri permanecerão bastante complicados e os resultados deverão ser ruins. A gente não, mesmo com a queda, tem preço? Não entrem em Hering. Por isso que a gente fala, ativo bom, como loja Gênero, como lojas americanas, quando vem surpresa é positiva. Nesse sentido, a Hering, surpresa, foi negativa. Não tem preço ainda para entrar em Hering, fica aqui a dica. Lembrando que hoje nós temos, a partir das 11h35, o nosso UFC e poderemos tirar mais dúvidas sobre ativos e comentar mais sobre o cenário. Um grande dia a todos, início de dia a todos, uma grande terça-feira e bons negócios. Um abraço e até lá.